Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Michel Mata, sou professor e sou líder da Escola de Gestão e Negócios da CBF Academy. E hoje estamos aqui no CBF Academy Talks, mesa redonda, para falar do tema gestão de pessoas no futebol. O CBF Academy Talks, mesa redonda, é mais um projeto da CBF Academy que permite a vocês acesso gratuito aos nossos professores e aos especialistas da bola, né, que se juntam a nós aí para debater assuntos atuais, relevantes do nosso mercado. Esse projeto, na rodada anterior desse programa, que era no formato de lives, a gente teve vários convidados importantes, Tafarel, o Clebinho Xavier, o Rodrigo Lasmara, a Beatriz Vaz, a Bia Vaz, então foi bastante bacana, entre tantos outros nomes que contribuíram, foi um processo muito bacana. E hoje, nessa rodada, né, a gente tem a honra de receber três convidados importantes para debater esse tema de fronteira no futebol, tão relevante para as nossas organizações, né, que vão fazer um debate importante, profundo sobre o assunto. Então, eu queria primeiro cumprimentar o Marco Dalpozo. O Marco é o nosso diretor de recursos humanos da CBF, é também o diretor da CBF Academy, é um executivo com carreira consolidada aí no mundo corporativo. Marco, obrigado pela gentileza por estar com a gente, é um prazer. Tudo bem? Prazer meu. Obrigado, boa noite a todos. Para juntar com a gente está também com o Felipe Ximenes. Felipe, um executivo de futebol consagrado, multicampeão pelo Curitiba, com passagens importantes em vários outros clubes, professor da CBF Academy em vários nossos programas, nas licenças. Felipe, como é que tá? Boa noite, Michel. Obrigado pelo convite. Um abraço, Marco. Um prazer estar aqui com vocês. E para fechar esse timaço, a gente tem o Paulo Angione. Paulo também, um executivo consagrado, atual diretor de futebol do Fluminense, com passagens aí também super relevantes nos principais clubes do futebol do Brasil. Prazer também, professor, né, da CBF Academy, da casa, em vários dos nossos programas. Paulo, que prazer contar com você. Obrigado pela gentileza. Tudo bem? Tudo bem, Michel. Foi um prazer para mim estar participando desse debate. Um abraço para o Marcos, um abraço para o Ximenes. Boa noite a todos. Bom, a dinâmica ela vai funcionar assim. Cada um dos nossos três convidados vai ter um tempo para fazer uma exposição sobre temas que eles acham importante de compartilhar conosco, e depois, ao final da fala de cada um deles, a gente vai abrir aí para as perguntas. Tem algumas perguntas que a gente está recebendo do pessoal, e aí vamos compartilhar isso com os nossos especialistas para dar profundidade ao tema. Quem vai abrir, então, é o Marco Dalpozo. Convido ele a falar, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre os aspectos organizacionais e a liderança no mundo contemporâneo e a correlação disso com o futebol. Marco, vamos lá. Obrigado mais uma vez. Um prazer, renovo, prazer estar aqui. Estou emocionado. Conversar com o pessoal do futebol, para mim é novo. Eu sou novo, trainee do futebol. Assumi este cargo em novembro do ano passado. Então, são alguns meses, mas é um momento extremamente extraordinário, né? Todas as vezes que eu abro uma fala, quero parabenizar, e acho que todos nós fazemos isso, parabenizar os operadores sanitários, os médicos, todos os que hoje estão na linha de frente, enfrentando este inimigo invisível, e dar um abraço carinhoso às famílias e às pessoas que vivem este momento tão difícil. Para falar de organização e liderança, eu escrevi aqui 5 pontos que eu gostaria de tratar. Os primeiros 2 são mais genéricos, mais de introdução, e os outros 3 mais específicos da minha área, da área de organização, gente, e me permitir também de fazer uma consideração sobre o mundo do futebol, apesar de ser para mim algo que eu vivo desde criança como torcedor, como apaixonado, mas não como
profissional especialista. Então, primeiro é sobre o mundo dos negócios. O mundo dos negócios já vinha, pelo menos há um ventênio, cantando a bola, vamos dizer assim, de uma grande mudança. E o momento que nós estamos vivendo acelerou de forma exponencial esta transformação da forma de fazer negócio. Hoje, precisamos, além de enfrentar a crise, enfrentar a emergência, precisamos também olhar para frente. E as palavras que me vieram como elementos para pensar estratégias de negócio e pensar estratégias organizacionais e de gestão de pessoas para frente são os seguintes pontos. O primeiro é buscar uma diversificação em relação ao que nós fazemos. Para os que são nacionais, buscar internacionalização. Para os que são monoproduto, buscar multiprodutos. Para quem são analógicos, vamos dizer assim, presenciais, buscar uma via digital. Para quem é digital, buscar uma via presencial. Quer dizer, a diversificação para reduzir o risco de momentos longos de crise, que infelizmente a gente afrontará em negócios, me parece absolutamente necessário. O segundo ponto que coloquei é a inovação. A gente tem que se abrir a fazer algo novo, a testar novas formas de fazer negócio, de fazer organização e de aprender, né? Me parece que o mundo do futebol hoje, a forma tática de jogar é esta de se adaptar ao momento, né? Ao que acontece no jogo, apesar da estratégia inicial de atacar um adversário, um certo adversário. Isso me parece um bom ponto também para o mundo dos negócios, que ele precisa ser muito adaptável, muito aberto a coisas novas e aprender a coisas novas. O terceiro ponto é da sustentabilidade do caixa, né? Dos assets fundamentais, quer dizer, caixa e gente, me parecem, pessoas, me parecem que precisaremos para os próximos 1, 2, 3 anos ser um ponto relevante, né? Buscar uma sustentabilidade através desta diversificação para poder passar por momentos difíceis. Rever a cadeia de suprimentos, né? Principalmente em negócios mais fabris, mas nós mesmos, na área de educação, sabemos que substituiremos parte da atividade presencial com a parte digital e que isso significa reduzir um certo tipo de custo, como a logística, por exemplo, mas investir em novas formas de fazer educação, como nós estamos experimentando aqui, né? Enfim, os últimos dois mais importantes, que são a marca, né? A construir marcas e ter um relacionamento com o próprio consumidor de confiança e uma gestão de pessoas, que eu deixei por último, porque justamente acredito seja o ponto mais importante, conseguir construir neste momento uma relação autêntica, sincera com as pessoas da organização, das nossas organizações. Se é possível mantê-las, repartir o bolo, se o bolo for menor, com fatias menores, mas construir um ambiente de confiança para organizações que querem ser adaptáveis e inovadoras, me parece fundamental. Isso remete, então, ao estilo de liderança, né? Entrando agora no tema mais que me é próprio, né? Então, líderes mais sensíveis, mais humanos, que colocam o aspecto humano como prioritário, porque os assets fundamentais, né, os bens
fundamentais de organizações, no geral, e no mundo do futebol, mais ainda, são as pessoas e sua própria marca, sua própria história, seu próprio patrimônio histórico, a sua identidade de o que representa ser do Fluminense, diferentemente do ser do Flamengo, ou diferentemente de times de outros países. Então, este lado sensível, humano, do líder, daqui para frente, me parece fundamental. Um líder disponível para as suas pessoas, um líder que sabe se colocar à disposição para os outros, e não aquele líder ego-centrado, grande capitão e comandante, que a gente estava acostumado a ver no passado, que às vezes remete ao nosso as metáforas dos líderes, né, os grandes capitães, grandes figuras. Eu acho que o líder hoje, daqui para frente, é um líder que faz jogar, né, um líder que faz jogar outro, um líder que se coloca à disposição para fazer jogar do seu time. Né? Um líder que é capaz de ficar calmo, ao mesmo tempo capaz de tem que tomar uma decisão, não cedo demais e não tarde demais. Né? Neste momento de emergência, né? Agora a gente está vivendo até no futebol essa questão de volta ou não volta, e como volta, né? Esta capacidade de ficar parado, esperando o momento certo, é uma competência, como se chama, do não fazer muito difícil, porque significa aguentar uma pressão extraordinária. Então, nós líderes acostumados ao fazer, ao atuar, a agir, agora ficar parado, esperando o momento certo, é uma nova competência extremamente difícil. Do ponto de vista organizacional, estou chegando já ao fim. Do ponto de vista organizacional, acho que nós precisamos construir estas chamadas organizações ágeis, que são organizações fundadas sobre 3 grandes princípios: da adaptabilidade, como nós estamos vivendo hoje, no sentido saber navegar na neblina, saber que amanhã não necessariamente vai ser parecido ao hoje. Então, a gente precisa ter uma capacidade de leitura e de adaptabilidade muito grande. Para ter essa adaptabilidade muito grande, precisamos dar autonomia às pessoas. Ter um sistema inteligente, compartilhado, né? Desde o número 0, o número 1, a base da organização, até os seus maiores estrategistas. Então, oferecer, dar autonomia, deixar as pessoas errarem, mas não deixar as pessoas errarem 2 vezes ou 3 vezes o mesmo erro, mas que todo mundo sinta que pode. Né? No momento de incerteza, de volatilidade, nós precisamos oferecer a possibilidade para as pessoas de experimentar coisas novas. E o terceiro A do AAA, né, do 3A, é o A do alinhamento. Então, se a gente navega na incerteza e não tem claro qual é o objetivo, se a gente dá autonomia, é importante investir tempo para se realinhar. Porque, de novo, o que a gente definiu de fazer ontem não necessariamente vale amanhã. Tudo isso tem que ser movido para algo que o futebol tem, que talvez é a sua maior força, que é um propósito, é uma paixão quase evangélica. Né? Então, no Brasil se fala que o futebol é uma religião, e que o futebol é aqui a sua casa, aqui a sua Meca. Então, esta força de paixão, de buscar o melhor, seja em termos de resultado, que em termos de como este resultado é alcançado,
qualidade do jogo, né? Este realmente é o elemento que pode mover montanhas, que pode mover o que parece impossível, né? E que acho que é uma grande força, é a grande força da cultura brasileira e do futebol brasileiro, né? Passa acima de tudo, e a vontade de fazer um bom jogo, de se reunir a uma certa hora da tarde em qualquer canto deste país e jogar bola para ganhar, sim, mas jogando bem, acho que é uma força ímpar para um momento tão difícil. E aí vem o meu último ponto sobre o futebol, né? Eu sou italiano, ítalo-brasileiro, vamos dizer assim, porque me considero um brasileiro. Está aqui a camisa da CBF adotivo. Amo as duas culturas e amo os dois países. Eu acho que o futebol brasileiro precisa agora buscar ser mais acessível ao mundo, que todos possam ver, possam assistir, possam ter uma experiência engajadora e positiva com o futebol brasileiro, né? Acho que este é um ponto. Internacionalização, levar este produto maravilhoso para o mundo, esta experiência maravilhosa para o mundo. 2, profissionalização da gestão. Nós já estamos fazendo isso, devemos continuar fortemente neste caminho, né? Eu trabalhei para uma outra empresa grande brasileira chamada Vale por 5 anos e na Vale nós vivemos esse processo de internacionalização na época que eu estava lá, e nós vimos quanto fazer boa gestão era fundamental para o resultado final, técnico, para o resultado técnico final. Então, Michel, você que encabeça esta área de gestão e desenvolvimento dos nossos recursos humanos na área de gestão do futebol, vamos fazer isso bem feito, né? Que os clubes sejam os melhores do mundo, que tenham os melhores recursos humanos, né? Que realmente a gente faz uma gestão world class, como se diz hoje, né? Tecnicamente, eu me permito dizer que se tem um diferencial do futebol brasileiro em relação a outros, é a sua beleza, é a sua alegria, o seu não perder o sorriso também nas maiores derrotas, né? Este seu jogo mais técnico, mais também divertido, né? Nós estamos indo para um mundo onde jogar tudo virá um jogo, né? Os nossos filhos jogam para aprender a matemática, para aprender o português. Então, que realmente esse aspecto fun, né? De brincar, não se perca, né? Que o lado performance e resultado não seja tão forte para reduzir o valor deste aspecto do Brasil, da cultura brasileira, que é a alegria, que é o prazer de viver, né? Então, o que mais me atraiu em poder contribuir na CBF justamente era este Made in Brasil, né? Esta beleza da cultura brasileira representada pelo futebol como grande embaixador internacional em um mundo que está precisando de boas notícias, está precisando de sorrisos, está precisando de energias boas, está precisando de comunidade, de colaboração, de jogar juntos, né? Então, eu me lembro, ouvi o Parreira respondendo ao Arrigo Sacchi em Fortaleza, em janeiro, no evento da Itália-Brasil, das lendas, dizendo que ele, do ponto de vista futebolístico, a escola dele era o Brasil, né? Ele era filho do Zagallo, né? E quando ele estava falando isso, ele estava falando de saber conjugar o jogo em time que não exalta o grande talento, com também a capacidade de respeitar o grande talento, né? Então,
eu sinto isso, sinto o Brasil uma cultura que é uma fábrica de talentos humanos, principalmente no futebol, mas não só no futebol, no mundo das empresas também, dos executivos, mas que não perde o seu lado de informalidade, de simpatia, de simplicidade, né? Não se monta la testa, a gente fala em italiano, né? Não vira alguém superstar, inalcançável. Então, que tudo isso, esta simplicidade, esta energia positiva, seja levado para o mundo, né? Que não se perca, porque o mundo está precisando disso. Tá? Então, esta é um pouco a minha introdução. Agradeço a escuta e espero, com muita curiosidade, ouvir os meus colegas de mesa e as perguntas que virão. Obrigado. Legal, Marco, obrigado. Muito bacana e importante esse olhar organizacional e o quanto as organizações são feitas mesmo de pessoas, é evidente, e o quanto também o papel da liderança é super relevante nesse processo transformacional. Muito legal e importante a gente debater nesse meio em que esse tema foi tão negligenciado por tanto tempo, né? Então, obrigado pela contribuição. Deixa eu convidar o Felipe para entrar no assunto aqui, Felipe. Você vai falar para a gente sobre autoconhecimento e as relações inter e intrapessoais. Vamos lá, fica à vontade. É isso, Marco. Michel, obrigado. Ótimo a gente escutar o Marco, né? Muita sabedoria, muito conhecimento, muita estrada, e eu penso que tê-lo como líder deste processo junto à CBF vai ser realmente importante para todos nós que vivemos no futebol. E penso que quando ele deu para nós essa diretriz, né, eu acho que ele está colocando uma diretriz muito importante para a gente, que eu entendo que é a humanização do futebol e de todos os agentes que fazem parte dele. Eu penso que é a real profissionalização do nosso esporte, mas passando pela verdadeira capacitação necessária para que os profissionais que hoje militam no futebol entendam este novo mundo que está se abrindo para a gente. Eu até penso que é um mundo que ele já tinha aberto a sua porta há uns 20 anos atrás, porém que a pandemia ela otimizou esse processo de velocidade e nós precisaremos nos adaptar mais rápido a ele. A internacionalização da marca da CBF, tendo à frente da diretoria de recursos humanos um italiano, eu penso que é extremamente importante, porque, primeiro, nós temos pontos muito convergentes da cultura, partindo da própria língua, né? E, a partir daí, as questões sanguíneas de personalidade, eu penso que isso serão muito importantes para que a gente crie esta sinergia necessária para avançarmos, porque eu penso que essa diretriz que o Marco está nos dando, Michel, e você certamente saberá conduzir perante a CBF Academy, porque eu penso que a CBF Academy ela precisará ser o grande catalisador deste novo processo do futebol brasileiro, né? Ela vai ter que ser realmente onde todas as energias precisarão ser concentradas e divididas dentro de cada um dos nichos de trabalho. Eu vejo isso como um ponto extremamente importante e até uma diretriz para que todas as pessoas que estão nos assistindo entendam que essa é uma linha que a CBF e o futebol brasileiro precisam tomar a partir dessa colocação do Marco. Bom, o que cabe a mim falar sobre relações intrapessoais e interpessoais, eu penso que o autoconhecimento, na verdade, é um ponto principal e inicial para a relação intrapessoal, né? A relação interpessoal é aquela que nós temos com as pessoas que fazem parte do nosso entorno dentro dos clubes de futebol, que é o assunto em questão. Porém, a relação interpessoal faz parte de qualquer ambiente da sociedade, mas ela só pode ser atingida de uma forma ótima, de uma forma positiva, se tivermos primeiro
uma relação intrapessoal, que é aquela que temos com nós próprios, alinhada, equilibrada e principalmente preparada. Então, eu vou partir da relação intrapessoal para que, de alguma forma, eu consiga desembocar nas questões das relações interpessoais, que vão ser extremamente importantes para esse fio condutor do trabalho que precisaremos fazer de transformação e capacitação do futebol brasileiro. Então, assim, eu penso que a base da relação intrapessoal, ela se inicia no autoconhecimento. A importância de você, como sujeito e como agente, parte do processo relacional, você precisa se conhecer. Você precisa entender as suas próprias emoções, saber dominá-las, saber colocá-las dentro de uma situação importante e equilibrada, para que, a partir daí, você se sinta preparado a fazer parte de todos os processos que fazem parte de uma atividade coletiva como é o futebol. Então, tendo um autoconhecimento e conhecendo e entendendo as suas próprias emoções, eu penso que nós precisamos partir para um desafio tremendo deste mundo que está se abrindo para nós, que eu chamo da autocapacitação. O que é a autocapacitação? Autocapacitação é a capacidade que o indivíduo precisará ter neste mundo de conjugar e conciliar todos os assuntos e conhecimentos providos pelas instituições formalizadas de ensino à quantidade incrível de informações que recebemos no dia a dia de instituições não formais e de veículos de comunicação aos quais nós passamos a ter conhecimento de uma forma, ou temos acesso de uma forma incrível nos últimos 10 anos. A partir do momento que a gente tiver a consciência que essa autocapacitação feita com as questões não formais, ela pode ser aliada às questões formais de conhecimento, nós passamos para o segundo desafio, que é justamente a internalização desta informação e transformarmos esta informação em verdadeiro conhecimento, para que, a partir do momento que ela se torne conhecimento, você tenha condição de compartilhar isto de uma forma leal, honesta e verdadeira com os agentes que você se relaciona. É o que eu chamo de honestidade intelectual. É não fingir que sabe aquilo que não sabe e não fingir que não sabe aquilo que você tem conhecimento. Isso é fundamental para o líder atual. Porque, a partir do momento que ele tem conhecimento de quem ele é, das suas emoções e limitações, e tem certeza daquilo que ele conhece e ele não conhece, ele é um agente preparado para liderar qualquer tipo de processo. E, com isso, eu quero até passar para as pessoas que estão fazendo parte dessa sala com a gente, Marco, Michel e Paulo, 5 pequenos exercícios e rápidos exercícios que as pessoas que estão nos escutando podem fazer para testar e evoluir e colocar num ponto ótimo o seu autoconhecimento. São 5 exercícios muito simples, que são o seguinte: primeiro, quais são os seus pontos fortes? O seu ponto forte é a sua oratória, a sua atitude, o seu currículo, a sua capacidade de falar um idioma, a carreira que você desenvolveu dentro do futebol, você tendo sido um ex-jogador, você tendo vivido e convivido dentro deste ambiente por muito tempo, a sua postura profissional. Tendo conhecimento dos seus pontos fortes, você passa para o segundo exercício, que quais são os seus pontos fracos. Você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que tem a sua autoestima pouco desenvolvida, você é uma pessoa insegura. Ou seja, eliminar e colocar as questões dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, para que você passe para o terceiro exercício, que é detectar quais são os seus medos. O líder de hoje,
ele não precisa titubear em dizer que tem medos, que tem inseguranças e que tem ansiedades. O líder de hoje, ele não precisa ter a necessidade de ter resposta para todas as perguntas. Isso é extremamente importante. E se você tiver esses três primeiros exercícios claros a seu respeito, você pode partir para o quarto, que eu chamo, de onde eu posso evoluir. A partir do momento que você conhece o seu ponto forte, o seu ponto fraco e os seus medos, você tem capacidade de saber onde você pode evoluir e buscar aquela autocapacitação que eu falei no primeiro ponto. A partir do momento que você tem isso claro, você pode elencar as suas prioridades. E a partir do momento que você conseguiu alimentar todo este processo, você pode se sentir capaz e preparado para entrar nas relações interpessoais que realmente fazem parte do dia a dia do futebol, que é, por natureza, Marco, um ambiente hostil, de pressão e de alta exposição. É um ambiente que, naturalmente, você convive com crises e conflitos. Então, você estar preparado para liderar processos dentro de um ambiente hostil e de conflito diário, você precisa ter um autoconhecimento e principalmente, uma noção exata de quem você é, onde você está situado e a sua importância dentro do processo do qual você faz parte. Para que você tenha o equilíbrio necessário e a admiração necessária das pessoas que são lideradas por você, para que você consiga ultrapassar as crises e conflitos bem características desse meio que a gente vive. A partir deste momento, Marco e Michel, e tenho certeza que o Paulo vai completar de uma forma fantástica com toda a vivência que ele tem dentro do futebol. Você tem condição de liderar e conviver com a quantidade imensa de perfis que existem dentro de uma equipe de futebol, que, por natureza, tem dentro de seus agentes executores, que são atletas, treinadores e preparadores físicos e todos os outros agentes, uma baixa quantidade de ensino formal. Os atletas caracterizam por isso. Com isso, a sua comunicação não verbal, ela passa a ser muito mais importante ou tão importante quanto a comunicação verbal que esse agente passa para você. E caminhando para o meu final, infelizmente, a gente só tem 12 minutos, Michel, eu digo que a comunicação não verbal, todos os estudos que temos mais modernos dentro da ciência mostram que o ser humano tem mais de 90% da sua forma de comunicar sendo feita de uma maneira não verbal. Então, quando eu digo isso, eu falo para os líderes e dou o desafio para essas pessoas que estão nos assistindo e faço o desafio para mim próprio, que é o de aceitar que o ciclo de autoconhecimento, preparação e capacitação de qualquer profissional que queira fazer parte do mundo atual é um ciclo contínuo e infinito, onde, quando você pensa que está capacitado, você descobre algo novo e inicia o ciclo mais uma vez e assim por diante, enquanto você estiver liderando ou liderando pessoas. É isso. Muito legal, Felipe. Uma ótima contribuição, papo riquíssimo aqui, né? E evolutivo, muito bacana. Até fiquei pensando aqui, né? Nesses tempos já de comunicação digital e afastamento pessoal, como fazer as leituras também corporais, né? Também é mais um desafio aí para colocar no ingrediente. Muito interessante, muito bacana. Deixa eu trazer o Paulo para a conversa aqui, para a gente poder completar o nosso time e ampliar o nosso debate. O Paulo já vai entrar na questão da gestão do atleta e do grupo de atletas ali. Um desafio enorme, a gente sabe os dilemas que estão envolvidos nesse tipo de relação e nesse tipo de liderança. Paulo, estou ansioso para ouvir você. Obrigado.
Você tá com o microfone desativado. Desativar. Isso. Desculpa. Eu entendo que o meu momento agora é um momento de uma responsabilidade muito mais ampla, depois de ouvir dois pronunciamentos brilhantes, não só do Marcos, como também do Felipe. O Felipe eu já conheço, o Marcos é uma surpresa das mais agradáveis. Então, a minha responsabilidade aumenta porque eu tenho que manter um nível mais alto do que já está. Então, é muita responsabilidade. Mas o meu tema é um tema extremamente complexo. Eu aproveito também para agradecer a todos que estão participando dessa live. Para mim é um prazer muito grande estar me dirigindo a todos vocês. Obrigado a você, Michel, também pelo convite, ao Maurício pelo convite. E dizer o seguinte, eu tenho uma experiência muito grande nesse assunto, mas fujo muito uma das minhas profissões que cursei, que foi a psicologia. Eu vou falar não como psicólogo, eu vou falar como uma pessoa extremamente intuitiva nesse mundo onde eu preferi sempre vencê-lo entendendo os outros do que os outros me entenderem. Então, eu parto desse princípio. Eu sempre procurei entender todo mundo e não fazer que todo mundo me entendesse. Foi o caminho melhor que eu encontrei para conviver nesse mundo muito complexo, com inúmeras variações de épocas. Como eu sou extremamente longevo, eu posso dizer para vocês que eu passei algumas décadas vivendo transformação nesse gerenciamento de pessoas. Desde os primórdios, lá quando iniciou a figura do psicólogo no futebol, até o mundo de hoje, um mundo muito mais interativo, muito mais compreendido. E num ambiente extremamente, como eu poderia usar o termo melhor para mim, com alguns conceitos muito bem fincados. O atleta de futebol ele cresce com algumas coisas muito importantes. Uma delas é a própria desconfiança. E você lidar com desconfiança no momento de gerenciar pessoas é extremamente difícil. Ainda mais você sendo uma figura como se fosse o responsável por muitas coisas, que é a figura do executivo de futebol. Então, a desconfiança aumenta. Então, é muito difícil você conjugar essas coisas todas. Mas digo para todos que é um dos temas mais instigantes que tem o futebol. Se existe alguma coisa assim bonita de você conviver, é a relação com o atleta de futebol. Fórmulas são muito difíceis você encontrar fórmula. Eu encontrei uma forma de conviver com o jogador, com o atleta de futebol. Primeiro, respeitar e conhecê-lo como homem, e depois entendê-lo como atleta, que são coisas um pouco diferentes. E uma delas, a forma melhor que eu encontrei é ser humano, é ser um humano para eles. Eu enxergo eles sempre de uma forma humana. Eu não crio rótulos, eu não respeito rótulos, eu não ouço o que as pessoas pensam das outras, e por isso a minha relação com eles tem sido sempre muito boa. Eu tenho grande parte das amizades que fiz foram jogadores de futebol. Trabalhei com os mais polêmicos e nunca tive problema por causa disso, por saber entender as dificuldades que eles têm de viver num mundo muito louco. E é louco mesmo. Você, no passado, convivia apenas com a fantasia e, num determinado momento, era um mundo muito romântico. Não tinha essa interatividade toda, porque não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, a relação era uma relação muito mais de amizade mesmo, de proximidade, melhor dizendo, de proximidade, do que da razão, especialmente da razão do cumprimento das regras. Passamos por uma outra fase, que é a fase da saída dos jogadores do Brasil para fora, onde entrou o viés da riqueza, e aí, com isso, entraram alguns outros componentes que interferem também no dia a dia do atleta, as responsabilidades
que eles já tinham e passaram a ser muito maiores, de sustentar a família, de interferências da família. E isso tudo vai gerando dificuldades e vai fazendo com que você modifique o teu conceito de olhá-los e saber ser um bom orientador para eles, para o conjunto todo chegar a um caminho melhor, que é exatamente o sucesso de todos dentro de um compartimento de grupo que tem a necessidade de vencer, a necessidade de ser campeão, e fazer com que eles entendam que as individualidades têm que estar presentes no grupo, e que não é uma coisa tão fácil de se lidar. Então, todos esses componentes citados, eles trazem, à luz de uma realidade, uma dificuldade muito grande para você gerir isso tudo. E eu continuo afirmando, eu só encontro um caminho, não me fazer entender, mas sim que eu entendê-los, e ser humano sempre, tratar sempre a coisa com muita humanidade. E aí, chegando mais próximo, a gente vê hoje um distanciamento, até relativamente normal, pelo excesso das desconfianças, o excesso das responsabilidades, o excesso das cobranças muitas vezes injustas, bem injustas. Alguns rótulos foram colocados no futebol e são extremamente mentirosos, muito mentirosos. Isso agride o jogador que sofre, aí se torna mais difícil gerenciá-los, porque eles sofrem agressões quase que constantes, inclusive nas suas vidas pessoais. Não há um respeito ao atleta, nenhum respeito, e com isso eles se tornam muito mais rebeldes. E esse momento hoje é um momento... Eu já sofri situações, eu já vi situações de muito sofrimento para mim, porque conhecia a realidade, e às vezes as pessoas rotulavam outras de uma forma muito injusta, muito desmerecida e até irracionais. Isso tudo vai acrescentando neles o quê? Nesse grupo de atletas, nesse mundo dos atletas. Mais desconfianças, mais afastamentos, e com isso você perde o contato, aquele contato diário que você tinha, ele se torna muito menor. Você estar presente com eles no ambiente deles e não está interagindo com eles porque eles se reservam bastante. Então, eu continuo afirmando, eu ainda vivo no futebol porque esse ambiente continua me instigando muito. Eu me sinto muito feliz em olhá-los todo dia e olhar para eles e vê-los de forma diferente a cada dia. E aí me leva mais a me aproximar deles e sentir eles melhor. Então, para quem lida com essa área, quem tem a necessidade de gerir esse ambiente de atleta, ele tem que ter uma percepção e um sensitivo muito apurado e sempre tratar isso com muita humanidade. Uma coisa é cobrar os acertos e defeitos dentro do campo. A outra coisa é entender por que ele está, às vezes, com alguns equívocos dentro do campo. Será que a vida dele está tão bonita como se espera para um cara realizar o que é melhor para ele? Nem sempre. Mas isso não quer dizer que ele é feio. Ele nunca é feio. O ser humano nunca é feio. Ele é sempre bonito, desde a forma que você olha para ele. Como eu olho para eles sempre de uma forma romântica, e eles são o maior resultado da minha longevidade no futebol, porque eu sou um homem de 70 anos que tem agilidade de raciocínio, velocidade de pensamento, isso tudo porque eu exercito com esses rapazes todos os dias essas coisas. Quando eles me trazem um problema, eu já tenho que ter a ligeireza de ter a solução para ele. Qual é a minha vantagem hoje no Fluminense? A minha vantagem no Fluminense hoje é porque eu trabalho com um presidente que é igual a mim, até porque eu sou mais velho do que ele, que é igual a mim, é extremamente humano. Eu trabalhei com uma pessoa extremamente humana, que é o Fernando Diniz, e trabalho hoje com outra pessoa extremamente humana, que é o Odair. Então, o meu momento hoje no Fluminense é um momento assim, de muito prazer. Fora isso, eu tenho outros segmentos do futebol do Fluminense que me ajudam muito. Eu tenho ex-jogadores que têm o mesmo sentimento que o jogador tem. Eu tenho uma psicóloga excelente que me ajuda.
eu tenho uma nutricionista que me ajuda, eu tenho um corpo de trabalho, eu tenho os preparadores físicos que me ajudam. Então, essas pessoas todas, como eu, muito humanas, a gente tem conseguido ter bastante sucesso nessa relação interpessoal com os atletas. Então, o que eu deixo como conhecimento, que o meu tempo também está esgotando? Eu deixo como conhecimento duas coisas. Sejam humanos e não rotulem ninguém. Entendam que eles são humanos como vocês. Esse é o meu momento final aí, desejando a todos boa sorte e estou à disposição para as perguntas também. E façam uma coisa, entendam eles para depois você querer que eles te entendam. Muito legal, muito legal. Acho que ficou um discurso assim, foi até engraçado, porque ficou uma coisa incrível, uma mensagem muito poderosa. Eu recebi aqui já algumas perguntas, fui montando aqui um estoque de perguntas, né? Até eu recebi, inclusive recebi uma mensagem aqui do Fábio Luciano, nosso zagueiro, capita do Flamengo, Corinthians. Concreta mandou um abraço para o Paulo, para o Ximenes. Ele, inclusive, é aluno da nossa turma 8 do curso de gestão, então muito bacana, e está acompanhando aqui, está agradecendo aí o compartilhar de conhecimentos por vocês. Eu não sei se algum de vocês quer fazer alguma reflexão. Eu vi que o Marco anotou, fez várias anotações. Eu não sei se você quer fazer alguma reflexão ou podemos ir direto para as perguntas. Como o Marco foi o primeiro a falar, ele ouviu bastante coisa, às vezes ele quer fazer alguma reflexão. Ou posso avançar para as perguntas, Marco? Não, vai em frente com as perguntas, depois vou deixar para o final. Então tá bom. Olha só, eu recebi alguma coisa aqui, mas eu vou fazer então a primeira para você mesmo, já que você foi o primeiro a falar lá atrás. Tem uma pergunta da Flávia Cristina, que ela diz assim, qual a importância do RH dos clubes? E eu queria só fazer uma complementação nisso, dizer assim, você enxerga que esse nível de maturidade que a gente discutiu aqui, isso já está transcendendo para os clubes, para as federações, ou é algo ainda, uma discussão ainda muito, muito isolada e que não atingiu ainda a capilaridade necessária? Obrigado pela pergunta. Então, nós de RH, né, adorei os dois, né, um falando de introspecção e interação do Felipe e o Paulo falando do humano, né. Nós de RH vivemos, eu digo, por muito tempo uma experiência do diverso, né, do cara que ninguém entendia muito bem o que estava fazendo lá, além de pagar salário e admitir e demitir pessoas. Então, esta experiência de ser o diverso, né, de ser o cara que é infelizmente, faz parte um pouco da evolução desta área e função nas organizações também, em outras indústrias. Agora, o maior capital de uma empresa hoje, e com certeza de uma realidade como é a do futebol, são suas pessoas. É o maior investimento, é o maior capital, e é o capital infinito, né? Ninguém consegue explicar como se geram em alguns grupos, até na história do futebol, né? Não quero falar dos nossos Itálias Brasis ao longo da história, porque não quero nem gerar polêmica, nem gerar sentimentos nem de um lado ou outro, mas as pessoas são criativas de uma forma, como o Paulo falou, única, original, infinita. Então, ter alguém que fica olhando e tem experiência de construir um ambiente cuidadosamente seguro para as pessoas poderem se jogar e dar o melhor de si, construir esta colagem, né, de relações, de olhares, de encontros até no informal, de pequenos detalhes, eu acho que faz uma diferença enorme, né? Então,
eu me apaixonei para a área de RH desde que estudava na faculdade e até hoje é o que me intriga, né? Como as pessoas se relacionam com o trabalho, né? E como as pessoas se relacionam entre elas para alcançar um objetivo e um resultado. Eu acho, pessoalmente, mas óbvio, sou, como chama, não objetivo nessa afirmação, que me entristece ou me deixa um pouco assim, me perguntando por que no futebol ainda não tem uma figura tão, não é tão óbvio ter uma figura de recursos humanos ou organizacional. Eu entendo que o papel que o Paulo e outros fazem é este, basicamente, né? O de entender e se relacionar um time, um indivíduo, um atleta, um time, uma organização para alcançar um resultado. Então, diria que no futebol existe essa figura. Talvez a gente poderia deixar ela mais clara e mais presente, né? Eu sinto que pode realmente agregar muito valor. Obrigado, Marco, pela contribuição, faz muito sentido, né? E é isso, né? Transcender esse RH, a gente sempre brinca, né? Aquele RH que é aquela janelinha para pegar o contra-cheque, transcender para essa coisa organizacional, que é o principal ativo das organizações, é incrível, né? Pegar nessa linha e fazer uma pergunta para o Felipe, tá? A gente recebeu uma pergunta aqui da Mari Santana. Ela pergunta qual que é o problema relacionado à gestão de pessoas que afeta mais diretamente o resultado nos jogos. Caramba. O Michel, inclusive, Marco, eu queria complementar um pouquinho no que o Marco estava falando. Eu tenho até procurado falar sobre o termo gestor de futebol e menos executivo de futebol, que eu penso que realmente essa função, e o Paulo, além de ser um ícone, é um exemplo para mim e para muitos outros, né? Essa visão do executivo como um gestor de pessoas, né? Talvez o departamento de RH nos clubes eles não tenham avançado justamente pela visão de departamento pessoal e não de recursos humanos. Eu penso que o capital, o maior capital de uma empresa e de um clube, não é que está sendo hoje as pessoas, sempre foi. As empresas que estão descobrindo que o ser humano é o maior capital. E eu penso que esse é um momento muito rico e que devemos nos aproveitar disso, né, Michel? Agora, eu penso que, na verdade, os maiores problemas que a gente tem em relação a relações intra e interpessoais dentro do futebol são os momentos de pré e pós-jogo, né? Onde a carga emocional ela está muito grande perante a todos os envolvidos e é justamente naquele momento onde a gente tem a maior dificuldade para tratar sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito dentro do futebol, que é o seguinte: nada como 2 dias com uma noite no meio após uma vitória ou uma derrota. Isso é importante para que os gestores, as pessoas que estão nos vendo, não tomem decisões sobre o calor e a alegria efusiva da derrota, nem sobre a tristeza natural pós uma derrota. E até peço a liberdade, Michel, para passar a palavra para a próxima pergunta. Se as pessoas tiverem algum interesse de fazer outras perguntas a mim, elas podem entrar no meu Instagram, @Felipe Ximenes Oficial. Eu vou estar atendendo as pessoas aí que tiverem interesse de fazer outras perguntas sobre outros assuntos, porque o tempo é sempre muito limitado, né? É verdade, dá para a gente ficar um tempão aqui debatendo. Mas a gente tem um tempinho ainda para algumas perguntas aqui. Eu vou passar essa para o Paulo. Paulo, o JN Bob fez uma pergunta. Como ter um time competitivo e administrar as vaidades dos jogadores, né? E aí acho que cai um pouquinho na particularidade desse nosso setor e justamente essa questão de vaidade que sempre teve muito presente. Não sei, aí é importante você relatar suas experiências. Como administrar isso?
Hoje é bem mais fácil. Hoje se torna bem mais fácil, porque o jogador também teve que evoluir muito, né? Eles hoje, ao evoluir, eles começaram também a buscar a evolução de quem os comanda, né? Então hoje é uma troca assim de pessoas assim com muito mais clarividência, com muito mais objetividade no que fala, e o próprio comandante, que no momento é a figura do treinador, que é o comandante, ele também tem as obrigações necessárias de evoluir. Então, hoje, fica bem mais fácil isso, de juntar as duas coisas e buscar o objetivo que é um só para todo mundo, que são as vitórias e as conquistas. Não é tão difícil. Hoje você tem profissionais assim de alta relevância no mercado, que souberam acompanhar a evolução do tempo e sabem lidar com isso muito bem. E o jogador por excelência. O jogador hoje tem, eu acho que a maior vaidade do jogador hoje é a necessidade que ele tem de ganhar muito mais do que ele ganha. Esse é o objetivo maior dele. Aquelas vaidades outras de outrora, elas não fazem mais parte. Eles hoje participam diretamente do contexto do futebol, discutem com o treinador, e graças a Deus os treinadores estão começando a entender já há algum tempo para cá que eles têm que abrir essa porta. Nós temos que evoluir um pouco mais no momento de entender que o calor pode tomar conta do líder, o calor de uma derrota ou a euforia de uma vitória. Isso não cabe mais para o mundo moderno. As pessoas têm que ter a necessidade de entender que após jogo é o momento de se reunir no vestiário, como se reúne no intervalo para receber instruções. É o momento ideal para se reunir e discutir o que errou e o que se acertou. Eu penso assim, até porque, como eu afasto a vaidade do processo, eu acho que, não tendo a vaidade, fica muito mais fácil de você, após o jogo, que ele está muito fresco para você, o que aconteceu de certo e errado, e você tratar. Então, eu acho que a vaidade hoje, para quem me fez a pergunta, ela hoje não interfere tanto no nosso coletivo do dia a dia. Obrigado, Paulo. Deixa eu jogar uma provocação aqui, eu vou passar essa para o Marco, eu queria que ele comentasse. Como dentro desse cenário que a gente está pintando aqui, como lidar de uma organização, e aí especialmente indo um pouquinho para o lado da gestão técnica, né? E aí os outros, por favor, fiquem à vontade para comentar, com essa disparidade talvez mais latente no futebol entre interesses coletivos e interesses individuais, né? Porque você tem a equipe trabalhando em grupo, etc., mas você tem cada atleta buscando também a sua projeção, eventualmente uma transação, bons contratos particulares, etc. Como lidar com isso para evitar que isso não se transforme num problema complexo e afete a organização como um todo? Então, eu acho que temos que ter uma força desmesurada, como disse antes, do propósito. Qual é o nosso propósito comum? Né? Qual é a nossa viagem? Qual é o papel de todos nesta viagem? Né? Nós estamos vivendo um mundo onde esta palavra propósito é cada vez mais forte. Como o Paulo bem falou, o Felipe também, o propósito transcende o resultado daquele jogo específico. Né? O atleta, eu também fui atleta de outro esporte, mas o atleta busca a alcance, né, o resultado principal de uma específica, né, nos esportes individuais, de uma específica um específico evento naquele ano. E no futebol você tem esta manter a tensão alta e a energia alta e a motivação alta ao longo de períodos muito longos. Então, me parece um desafio muito forte, onde a busca do propósito tem que ser reafirmada de forma evangélica, como já disse, evangélica no sentido não de
de religioso, mas no sentido do verbo, no sentido de alguém que constantemente repete a necessidade de chegar em um certo lugar e todo mundo junto. Depois eu lembro da frase de um mestre meu, professor meu, antigo, que dizia que um grupo, né, um time, é o uso infinito de recursos finitos. Que o ser humano, né, pode até ter as suas limitações, né, físicas, psicológicas, como o Felipe estava falando, os seus pontos de fragilidade. Mas o grupo é um uso infinito de recursos finitos. Então, a capacidade de leitura, esta sensibilidade humana que o Paulo estava reafirmando, de saber ler o momento, de como fazer jogar aqueles certos jogadores, se aquele certo jogador está precisando de um espaço individual, de voar em um outro ambiente, entender que é melhor para o time deixar ele voar em outro ambiente. Então, acho que o grupo, ao final, o propósito para o grupo continua sendo a grande busca, né? Ser um jogador com as suas individualidades, com suas potencialidades, com as suas unicidades, precisa voar fora do aquele ambiente. O próprio capitão, comandante, treinador tem que conseguir sacar isso, né? Acho que nós estamos indo para um mundo onde as individualidades vão ser menos relevantes. É a solidariedade, a colaboração, a cooperação mais relevante. Eu gosto de, por exemplo, neste momento, acreditar que é mais importante reduzir, se a gente tem que sacrificar, reduzir o bolo, mas cortar as fatias para todos, né? E não que alguns continuem com o seu pedaço e outros percam tudo, né? Este é um princípio, cada um tem os seus, mas eu vou defender isso porque acredito que isso gera confiança, gera este espaço de segurança, gera se sentir em um ambiente onde eu posso arriscar e que se tem que arregaçar as mangas e se sacrificar, a gente vai fazer isso juntos. Posso completar, Michel? Michel. Deve, a gente tem mais poucos minutos. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas se vocês quiserem refletir sobre essa, que eu acho que é uma reflexão importante, por favor, fiquem à vontade. Só na ordem, então eu falo o Ximenes, depois eu passo para o Paulo. Diga lá. É porque é fantástico a sua provocação, você foi muito feliz pelo seguinte, Michel. Eu penso que os propósitos, eles partem do coletivo para o individual. E os objetivos partem do individual para o coletivo. Ou seja, não existe problema de termos objetivos diferentes dentro de uma equipe, mas com propósitos iguais. É muito importante, porque dentro de uma equipe, você vai ter um atleta com 18 anos, outro com 25 anos, outro com 30 anos. O atleta de 18 anos tem objetivos diferentes daquele de 30. De repente, conquistar o seu primeiro título, fazer um novo contrato. Porém, o propósito que deve ser passado e evangelizado, como bem disse o Marco, pelo líder, a cada momento que você tem dentro da temporada, esse propósito ele é coletivo. Eu costumo dizer, Michel, que uma equipe de futebol é um ser orgânico, que é a reação da interação entre todos os seus membros. Ou seja, o todo é muito maior do que a soma daquelas partes. Porque você juntando todas as partes ou todos os recursos finitos, como o Marco colocou, você produz algo que é maior do que a soma daquelas partes, né? Então, e para trazer, Marco, para uma frase bem rápida de uma música brasileira, você que é italiano, 1 mais 1 sempre será mais que 2. Legal. Muito legal. Muito bom. Paulo, você quer complementar? A gente vai estourar o nosso tempo. Vou corroborar com tudo que o Ximenes falou, e é isso mesmo, é assim que eu penso.
e dizer ao Marcos que, para mim, está sendo um privilégio estar participando contigo desse debate, e dizer a você que, muitas vezes, a vaidade é confundida com outras coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Eu trabalhei e continuo trabalhando com um atleta primoroso, e ele é extremamente rabugento. Mas uma questão muito simples, ele não é vaidoso. É porque o maior brinquedo que ele tem é a bola. E quando ele não tem a bola, ele fica triste, fica rabugento. Então, isso não é vaidade, isso é desejo. É diferente de vaidade. Então, é apenas isso. E estar na tua esteira, para mim, Marcos, é muito importante. Tá bom? Gostei muito de participar contigo desse evento aí. Você tem muito a contribuir aqui para o futebol brasileiro. Gente, passa rápido, hein? Foi muito bacana. Obrigado. Dava para ficar aqui, dava para ficar mais 1 hora falando aqui, mas o tempo urge, a gente tem que caminhar para o nosso encerramento. Eu tenho várias perguntas aqui, eu quero até deixar o recado para o pessoal que está acompanhando, quer dizer, se vocês quiserem encaminhar essas perguntas, tanto para o Instagram da CBF Academy, ou diretamente no perfil aí dos nossos convidados, a gente combinou antecipadamente e eles, enfim, se predispuseram a responder isso com maior gentileza, então não percam essa oportunidade. Tá? A gente está chegando ao final de mais essa rodada do CBF Academy Talks Mesa Redonda. Eu quero agradecer a todos que puderam, enfim, acompanhar, estiveram presentes aqui e puderam dar essa contribuição num momento tão difícil, tão único, cheio de incertezas. Então, o conhecimento, e esse é o propósito, a gente voltando de propósito da Academy, é desenvolver pessoas e esse poder, e compartilhar conhecimento como a gente fez hoje, acho que é muito rico para todos que puderam acompanhar, né? Quero deixar a Academy à disposição de todos, vocês nos encontram no nosso Instagram. Particularmente agradecer muito aos 3 convidados, foi muito rico, foi um prazer, tenho certeza que engrandeceu a todos nós e a todos que nos acompanharam, e eu vou deixar que cada um aí dê a sua mensagem final, obviamente com agilidade por causa do tempo, mas dá um recado final e aproveitar para se despedir de todos que acompanharam essa nossa mesa redonda. Deixando primeiro, Marco, por favor. Vamos inverter, vai! Eu sempre falei primeiro, vamos inverter. Vou falar por último. Felipe, vamos se despedir então. Obrigado, viu? Foi um prazerzaço mesmo. Você é da casa, é do time, aliás, todos são, né? O Paulo também. Por favor, deixe sua mensagem final para os nossos participantes que acompanharam. Tá, obrigado, Michel. Ser liderado por você na CBF Academy é sempre muito bom. É um prazer estar bebendo da água do Marco. Ainda bebi pouco, espero que a gente possa beber muito tempo, mas a fonte do Paulo Angione eu já desfruto dela há décadas, então isso me faz um profissional, uma pessoa melhor. Se as pessoas que nos assistiram saíram com mais dúvidas do que elas entraram, eu penso que a gente atingiu o nosso objetivo. E eu vou ter um prazer de responder todas as perguntas aí nas minhas redes, né, no @Felipe Ximenes Oficial. Para mim vai ser um prazer. Um grande abraço, espero que a gente possa fazer outras em outros momentos. Aproveitando, já estou entrando, viu, Michel? Te agradecer o Marcos, agradecer o Ximenes e dizer a todos que participaram da mesa que, para mim, é sempre uma satisfação compartilhar os meus momentos vividos no futebol, que são muitos, e dizer que eu sou muito mais prático do que acadêmico quando falo de futebol. Só para que vocês entendam isso. Um abraço, uma boa noite a todos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Paulo, pela gentileza dos dois. Foi ótimo. Deixar a palavra final, então, por solicitação do nosso diretor, Marco. Obrigado, Marco, pela gentileza. Foi ótimo. Acho que foi uma construção difícil. Então, mensagem final. A minha mensagem final é tentando, como chamar, wall the talk, como se diz, cumprir o que a gente fala. Falar de mim. Né? Então, como líder, eu fico feliz, apesar de difícil, não feliz, mas assim, sereno, em finalmente viver um tempo
no mundo onde a gente possa aceitar as nossas vulnerabilidades, onde a gente possa reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós somos humanos, né? Como Paulo e o Felipe repetiram muitas vezes, como acho raramente eu escutei. Humano vem de humus, que é terra. Nós somos terra, né? Então a gente se suja, a gente erra, a gente cai, a gente fala demais, a gente fala de menos. É isso que nós somos, né? Nós somos deuses, somos humanos. E os jogadores de futebol também, pelo que estou entendendo aqui, aprendi hoje, eles também são antes humanos, né? De ser as grandes estrelas. E eu acho que, por exemplo, entrar em campo no Brasil, representar a seleção brasileira contra a Alemanha era de fato impossível, psicologicamente. Era um estresse fora do comum, né? Então, o que é este lado humano, realmente, e da vulnerabilidade, do fato que nós somos o que somos, com os limites que nós temos, seja compartilhado, como, graças a Deus, está sendo neste momento. Difícil, trágico, mas onde a gente pode admitir que nós não somos nem onipotentes, nem perfeitos. Obrigado, boa noite a todos, foi um grande prazer para mim estar com vocês, um privilégio estar com vocês. Estar com o futebol brasileiro para a gente de fora é um privilégio. Puxa, obrigado. A mensagem riquíssima dos três. Acho que quem pôde acompanhar saiu realmente, no mínimo, muito mais reflexivo e muito enriquecido, né? Quero de novo agradecer a todos, aos três, por compartilhar os conhecimentos, pela experiência. Foi um privilégio para mim também poder conduzir essa mesa tão rica. Quero agradecer ao pessoal que acompanhou. Obrigado novamente por assistir. Reforçando as dúvidas, se quiserem, enviem para o nosso Instagram ou o Instagram dos nossos convidados. Quero deixar um recado para você que já trabalha, que pretende trabalhar, aproveitar para deixar o recado, né? Na gestão técnica, gestão de departamento de futebol. A CBF Academy acabou de lançar o seu programa de formação para executivo de futebol, está com as inscrições abertas, já estão abertas, e as inscrições vão estar abertas até o dia 31 de maio, então se você tiver interesse, corre lá para o nosso site, confere, a procura está alta, cbfacademy.com.br, cbf.com.br/cbfacademy, e é isso. Semana que vem tem mais, terça-feira, 18 horas, tema Perspectivas da Análise do Desempenho, não perde, mais uma mesa redonda riquíssima. E se vocês quiserem assistir a primeira edição, que foi semana passada, sobre gestão de crise no futebol, ela já está disponível no YouTube da Academy. Obrigado. Parabéns, Maciel. Parabéns a você. Para todos nós. Foi um grande prazer. Boa noite a todos, um grande abraço.